Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AdamaCast, terceiro episódio da série de Biosoluções. E hoje a gente vai dar sequência aqui conversando sobre um tema extremamente difícil, mas importante para a agricultura brasileira, que é o controle de nematóides, principalmente o uso aí de produtos bionematicidas. E nessa mesa aqui hoje, completando os episódios anteriores, a gente segue Laís Fontana, do IGA. Laís, muito obrigado pela sua presença aqui de novo com a gente. Obrigada, Rafael. Sheila, pelo convite. Gabriela Machineski, da UEL, Departamento de Agronomia. Professora Gabriela, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E a Sheila, responsável pelo time de desenvolvimento de mercado no Goiás. Sheila, muito obrigado também pela sua presença. Obrigada, Malandrino. Bom, Laís, você é responsável no IGA pelo Departamento de Nematologia, então você tem muito conhecimento, faz muita pesquisa com os nematóides. Mas antes da gente falar dos nematóides, conta para nós o que é um nematóide, o que ele causa nas plantas, quais são os principais nematóides. Dá um contexto para nós aí de quem são esses nematóides, por favor. Quem são esses nematóides, né, que a gente chama muitas vezes de inimigo oculto, né? São vermes. O nematóide é um verme microscópico que está no solo. Então a gente não consegue ver ele a olho nu. E o nematóide, ele é nativo dos solos brasileiros. A maior parte das espécies que nós temos hoje, ele está na mata nativa. Então a gente tem aí o Pratylencos, o Meloidogene, numa área que a gente não produz nem soja nem milho. Só que eles são patógenos também como os demais, que com sistemas intensivos e monocultivo passou a aumentar essas populações e a causar danos, né? E falando um pouquinho deles também, das espécies, hoje nós temos aí basicamente 6, 7 espécies que causam maiores problemas nos sistemas agrícolas no Brasil, que seriam o Meloidogene, que é o nematóide das galhas, o Pratylencos, que é o nematóide das lesões radiculares, o nematóide do cisto da soja, que esse não é nativo, esse foi introduzido no Brasil, provavelmente na década de 90, início da década de 90. Nós temos o Helicotylencos, que é um nematóide emergente, que está causando muito problema hoje também. Nós temos o Aphelencoides bassei, que é o nematóide da haste verde da soja, do algodão também, um nematóide que sobe para a parte aérea. E nós temos também, para compor esse time aí de peso, nós temos o Rhotylencos reniformes, que é um nematóide que causa grandes problemas aí na cultura do algodão. Então, essas são as principais espécies aí que ocorrem nos sistemas. E todas as culturas, elas são suscetíveis a esses nematóides ou não? Algumas espécies atacam praticamente todas as culturas de interesse econômico. Por exemplo, o Pratylencos, ele pega todas, né? É claro que vão existir algumas cultivares que vão multiplicar menos. O nematóide das galhas também, né? Só o Meloidogene javanica que não parasita o algodão, né? Então, essas espécies principais, elas têm uma ampla gama de hospedeiro. Já o cisto tem uma vantagem em relação a ele, que ele como hospedeiro é a soja e o feijão, né? Das culturas de interesse econômico que vão estar multiplicando o cisto. Mas então essa é uma da dificuldade de nós estarmos manejando nematóides, é por conta dessa ampla gama de hospedeiros que ele tem, plantas de cobertura, plantas daninhas, né? Várias plantas daninhas multiplicam nematóide também, então é aí que acaba tendo aí até uma dificuldade no manejo. Já teve casos aí, né, de migrações para culturas diferentes por causa de altas pressões de nematóides, né? Eu me lembro de uma região que era típica, assim, num cultivo de café, onde eu fui representante comercial por um tempo, e eles tiveram que migrar para culturas florestais porque estava insuportável conviver com nematóides. E na época que eles fizeram essa migração, lógico, há bastante tempo atrás, mas não tinha a tecnologia de controle que a gente tem hoje, né? Então, assim, a solução é migrar para outra cultura, porque o negócio ficou tão insustentável que a solução foi encontrar um meio de produzir diferente daquela cultura inicial. Os nematóides, então, no geral, eles vão atacar a parte radicular. Você disse que alguns podem subir na planta, né? Subir na parte aérea, mas, no geral, eles vão estar ali fazendo ataque na parte da raiz mesmo, causando danos na raiz. Isso, exatamente, E os danos que eles fazem podem causar danos secundários também?
como Sim. fungos oportunistas, Exatamente. e aí você vai ter um segundo tipo de problema ali, né? Exatamente. Então, o nematóide, ele é um verme que ele vai entrar, a maioria deles entra no sistema radicular, né? E esse dano vai ser causado por um dano físico mesmo, porque ele vai romper ali as células e vai danificar o sistema radicular. Tem um dano também que ele causa pela injeção de toxinas que ele libera pelo seu estilete, né? São algumas enzimas, toxinas. Ele vai estar também absorvendo nutrientes na planta, vai estar sugando seiva ali das células. E esses são os danos mais diretos, e nós temos os danos indiretos, que são a entrada de fungos como a Fusarium, né, que está muito associada a pratilencos, a esses nematóides, bactérias que estão ali no solo, oportunistas. E nós também temos um dano aí que o nematóide ele tem uma preferência no sistema radicular por raízes secundárias, raízes finas, que são as raízes que são as responsáveis por absorver água e nutriente. Então, ele vai reduzir muito o volume radicular e você vai ter uma redução de absorção de nutrientes e água, o que vai levar aquele sintoma em parte aérea que a gente vê, aquele amarelecimento, aquela redução de porte de planta, que nada mais é mesmo do que uma deficiência nutricional. Porque você reduz raiz, reduz pelos, então vai acabar... E um dos sintomas a campo, além da redução de porte de planta, amarelecimento, é as murchas nos horários mais quentes do dia. Né? Exatamente por conta dessa redução do volume radicular. Você comentou, né, sobre os tipos de danos que esses nematóides eles causam. O nematóide das galhas é mais fácil de identificar, né, porque você tem a formação dessa célula deformada ali, né, na raiz. E os outros nematóides? Como que identifica? Como é que separa, né, a lesão de um pratilencos com a lesão da entrada de um fungo, por exemplo? Isso. A campo é difícil, às vezes, a gente ter a certeza de que é o nematóide que está causando uma lesão necrótica, como é o caso do pratilencos, né? Então, é possível a gente identificar a olho nu alguns sintomas? O nematóide das galhas em soja, você vê aquele engrossamento característico que é fácil de ver. Porém, não é todas as culturas que o meloidógeno ataca que vai apresentar a galha. Gramíneas, por exemplo, você vê muito pouco. A gente chama de microgalhas. Então, milho, cana-de-açúcar, você quase não vê. Lesões escuras na raiz. Pode ser outros fatores que estão levando aquilo também. O nematóide do cisto da soja, é possível a gente estar vendo ele a olho nu, as bolinhas brancas que são características dele. Mas tem que ter um olho treinado. Então, o ideal mesmo para a gente fazer uma diagnose correta é a gente fazer a coleta nematológica, a coleta da planta, do solo, e mandar para um laboratório que vai extrair esse nematóide, vai olhar em microscópio, ver todas as suas características ali do corpo dele, para chegar, então, a uma conclusão de qual que é o gênero, pelo menos o gênero que tem ali na área, né? Até para decidir o manejo, né? Até porque, geralmente, nas áreas, a gente não tem só uma espécie, né? E essa detecção por análise, ela é muito importante depois para a definição de manejo, até porque a gente ainda tem um manejo que é a planta de cobertura, e quando a gente consegue identificar quais são as espécies que estão na área, a gente pode evitar, às vezes, colocar uma planta que acaba multiplicando aquele que não era o problema, né? Então, é muito importante o produtor sempre estar fazendo a análise do solo para entender quais são os problemas que ele tem, para não fazer manejo errado e acabar prejudicando a área, né? Excelente, é isso aí. Então, aqui é de fato a análise de laboratório que o agricultor vai ter que fazer para aí poder montar uma estratégia de manejo. Porque se eu não fizer a análise laboratorial e no visual, aí eu vou estar muito provavelmente subestimando as outras espécies que eu tenha, e aí eu vou muito provavelmente errar no meu manejo. Então, Sim. De novo, uma praga extremamente complexa e difícil para a gente identificar. Regiões do Brasil, assim, onde é que a gente está mais concentrado? Você falou que algumas espécies são nativas do Brasil, né? A gente tem uma separação clara assim ou não? Está espalhado por todo lado? Os últimos levantamentos que a gente teve acesso a essas populações, nós já temos aí espalhados por todo o Brasil as principais espécies que eu comentei, com exceção do Aphelencoides bassei, que está mais localizado na região norte do país,
na região norte Mato Grosso, ali na região norte Tocantins, Maranhão, por conta das condições climáticas mesmo, que ele precisa de condições de altas temperaturas e umidade mais alta. Mas o resto das espécies que eu falei aqui, hoje, né, o Rotilânculos também é uma espécie que está mais localizada onde tem o algodão, que é mais no cerrado, mas o resto, né, então levantamentos no sul do Brasil hoje, que a gente teve acesso, nós temos tanto o cisto quanto o cerrado, né, Pratilâncos também, Meloidógene também, né, só que essas regiões não têm a percepção do problema como nós temos no Cerrado. Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados que têm uma percepção menor da ocorrência desses nematóides nas áreas agrícolas, né? Mas eles estão distribuídos pelo Brasil todo. Estão lá. Então, ou seja, se eu sou agricultor, eu vou ter um nematóide, ele está lá. Próxima pergunta é, eu consigo me livrar dos nematóides? Eu consigo eliminar eles da minha lavoura? Geralmente não. O que a gente precisa trabalhar é com a questão sempre do dano econômico, né? Então, até quando a gente fala de produto biológico para nematóide e o produtor muitas vezes ele fica um pouco receoso, é que nós temos alguns produtos que ele não mata o nematóide, mas ele repele. E não causando dano na planta e a planta continuando a produção é uma vantagem. Mas como depois de muitos anos, o manejo sempre foi em matar o fungo, matar a doença, matar a praga, né? Então, quando você fala assim, eu não vou utilizar um produto que vai matar o nematóide, mas ele vai repelir, ou ele vai fazer um biofilme na raiz, que vai ser uma barreira física contra o nematóide, isso acaba causando, às vezes, um desconforto para o produtor que estava acostumado a manejar de outra forma, né? Mas funciona. E nós temos estudos, por exemplo, em que a gente conduzia em casa de vegetação colocando nematóide nos vasos e colocando produtos biológicos para controlar o nematóide, né? E quando a gente fazia análise da quantidade de nematóide no solo, não diminuía. Ou seja, a gente não estava enxergando efeito nematicida. Mas quando a gente olhava para a planta respondia. Então, a planta tinha uma melhor produção, ela tinha um melhor desenvolvimento radicular. Então, não necessariamente a gente precisa matar o nematóide ou extinguir nematóide, que eu acredito que isso não seja nem possível. Mas a importância é proteger a raiz. Legal. Como funciona, então, já que você entrou ali, você falou de biofilme, falou ali da repulsão que os produtos biológicos trazem. Quais são os mecanismos de ação, assim, de uma forma mais detalhada dos produtos biológicos? Porque não é exatamente o conceito de controle diretamente ao indivíduo, né? Então, como é que funcionam esses produtos e por que vocês acham que eles estão, sim, dentro do mercado de biológicos? A maior parte do mercado é um case assim, de sucesso, né? Bionematicidas é onde você tem uma adoção e uma satisfação por parte do agricultor muito grande. Então, pesar e mostrar um pouco como funcionam e por que esse sucesso desse modelo de controle. É interessante porque o comportamento microbiano, a bactéria ou o fungo, eles não comem nada, né? Então, a bactéria, quando ela quer um determinado elemento, ela joga enzimas para fora da célula e essas enzimas é que vão ter ação. Então, o que acontece? As bactérias, os fungos que são utilizados como para controle de nematóide, elas têm uma possibilidade de jogar algumas enzimas que podem ter efeito de mortalidade em ovos ou em alguns estágios, né, do nematóide. Então, eu posso ter produção de metabólitos dos fungos e das bactérias que têm efeito nematicida, mas eu posso também ter o estabelecimento de colônias na raiz. Então, as bactérias elas gostam de viver perto da raiz, ali numa região que a gente chama de rizosfera, né? E esse estabelecimento delas é muito interessante, porque a raiz quer essas bactérias perto dela. E é uma troca, né? Então, a raiz, ela libera diversos componentes orgânicos que ela produz na fotossíntese para alimentar essas bactérias, e essas bactérias vão ter um efeito positivo para a raiz. Pode ser um efeito de proteção, pode ser a fabricação de hormônios. Então, tem vários efeitos que essas bactérias que estão em volta vão trazer para a raiz. E algumas delas vão formando colônias, e essas colônias às vezes ficam
encapadas por parece uma gelatina, né? Mas é o que a gente chama de biofilme, e isso foi comprovado que é uma barreira física, tanto para nematóide quanto para outros patógenos de solo. Então, não necessariamente a gente vai ter só o efeito de ação enzimática para matar o nematóide, mas também esse efeito de barreira física, repelência para o nematóide não se estabelecer na raiz. E cada vez que eu consigo, imagina assim, o bacillus, por exemplo, que forma um biofilme, ele não vai conseguir fazer um biofilme na raiz inteira, né? Não seria isso possível. Mas onde ele fizer que ele conseguir impedir um nematóide chegar na raiz, é um efeito positivo. Sim. Então, nós temos essas formas de ação desses micro-organismos que são utilizados hoje nos produtos biológicos. E falando do mercado de bionematicida, nós temos hoje quase 100 produtos registrados para nematóides com bionematicidas, e desses 100 eu gosto de separar em 2 grandes grupos, que um grupo de produtos são os que fazem o parasitismo direto do nematóide, que é o caso, por exemplo, Pocônia, Pasteilomyces, são fungos predadores de ovos e massa de ovos. Então ele tem um efeito direto em cima de parasitismo do nematóide, né? Aí nós temos o tricoderma também, só que o tricoderma nós temos que ter uma certa cautela, porque são poucos os produtos hoje que têm ação em cima do nematóide. Nós temos 3 cepas registradas, temos 3 produtos registrados hoje para controle nematóide, e nós temos uma bactéria que ela não é uma bactéria que associa com a planta, ela faz o parasitismo direto também do nematóide, que é a Pasteuria, Então, nós temos só um produto hoje no mercado, a base de Pasteuria, que é específico para cisto, parasitismo direto. Quando a gente pensa em manejo, é importante a gente saber disso. E nós temos aqueles que não fazem o parasitismo direto, que é o caso do que a Gabriela falou, que é as bactérias que crescem em torno da raiz, que vão produzir o metabólito, que vai ter antibiose, promoção de crescimento. Então, por que é importante a gente saber disso? Porque pensando em manejo de nematóide, se eu quero, por exemplo, manejar um cisto da soja que não pega o milho, eu posso usar um fungo predador na cultura do milho. Porque o milho não é hospedeiro, então não precisa, o bacillus não vai ter efeito em cisto dentro do milho, porque ele só vai proteger. Mas se eu usar uma Pocônia, um Pasteilomyces no milho ou numa planta de cobertura, ele vai ter uma ação em cima do cisto, por exemplo, né? Então, a gente saber os mecanismos de ação desses produtos em cima de cada espécie, primeiro identificar a espécie, depois conhecer qual é o mecanismo de ação desses micro-organismos, eu consigo ter um manejo muito mais assertivo. Legal. Excelente. E aí, você comentou, a gente precisa identificar a espécie. Como é que a gente ajuda o produtor a fazer essa identificação? Como é que ele pode fazer essa amostragem? Para onde que ele pode enviar? Quais são os critérios adotados para isso? No caso da amostragem aí, existem algumas recomendações, fazer uma amostra por hectare ou a cada 10 hectares, mas isso em grandes áreas é difícil, né? Mas assim que você identifica uma reboleira, o ideal é a gente sempre, na verdade, fazer um levantamento antes de chegar no estágio de reboleira, porque quando você chega na reboleira, a gente já está perdendo muito tempo com o nematóide, né? Porque primeiro a gente tem uma queda em produtividade e depois a gente tem uma expressão da reboleira. Mas, enfim, vamos supor que nós temos uma reboleira, então a gente vai sempre na borda dela, que é onde nós temos uma planta que vai ter um sistema radicular ainda bem desenvolvido com bastante nematóide. O interior da reboleira, a planta está muito debilitada, geralmente tem a gente vai estimar para baixo a população. Coleta 500 gramas de solo, 50 gramas de raiz, e aí manda para um laboratório em uma caixa de isopor. Não dá para demorar muito tempo, porque o ideal é que chegue aí para a gente fazer uma análise no máximo até 15 dias após a coleta, se uma amostra bem guardada, bem armazenada, né? Onde que ele poderia armazenar se ele não conseguir enviar para o laboratório no mesmo dia? Aí você pode estar armazenando, por exemplo, dentro de uma geladeira, mais embaixo da geladeira, para você não ter, por exemplo, o risco de congelar a amostra, ou então numa área aí, num local longe da luz solar ou de uma temperatura muito elevada, né? Importante, porque, imagina, né? Agricultura a gente faz em locais remotos, né? Então, assim, a gente tem que armazenar isso da forma correta. E se não tem jeito, a gente tem que mandar isso para o laboratório. São detalhes que na hora, imagina, congelou vários indivíduos ali, você não conseguiu quantificar, o problema do cara é desse tamanho, o agricultor está vendo, minha população está baixa, e ele está perdendo. Então,
coisas simples que podem afetar bastante ali o agricultor no fim do dia. E vale falar também que o momento ideal é geralmente no florescimento da cultura, né? Naquele momento em que está começando o florescimento, porque é onde você tem o máximo desenvolvimento do sistema radicular, máxima atividade radicular da planta, né? Depois do florescimento para frente, ela vai começar a investir mais em carbono, em produção de grãos. Então, esse é o momento onde você vai ter pico populacional do nematóide. Então, é um momento que a gente recomenda fazer também essa coleta. Às vezes, o produtor andando por baixo, ali dentro da cultura, né, ele não consegue fazer essa identificação de reboleiras. Se a cultura estiver mais alta, às vezes não é possível fazer essa identificação clara, né? E aí vale fazer uso também de imagens de NDVI, né, que acho que dá para visualizar melhor assim, onde estão acontecendo ali as reboleiras. Acho que é uma ferramenta que ainda é pouco explorada dentro da identificação desses problemas que os nematóides cometem nas lavouras. Não, com certeza. Em grandes áreas aí, o uso de imagem por drone ou satélite, de você criar esses mapas ao longo das safras, não só para você identificar o nematóide, mas para você também identificar a eficiência do seu manejo. Né? Você fazer uma análise, você ter histórico das safras e você ver se o que você está fazendo lá está aumentando ou diminuindo essa reboleira, mais uma vez a gente elevar o nível técnico aí do pessoal que faz essa assessoria para o produtor, né? Eu estou pensando assim como um agricultor. Então, eu fiz minha amostragem, eu sei que eu tenho problema de nematóide, eu sei qual é a espécie do nematóide, e eu fiz o meu manejo com bionematicida, seja ele um fungo, que vai ser predador, ou seja uma bactéria que vai trazer essas características. Eu preciso fazer isso do ano seguinte? Essas bactérias, esses fungos se estabelecem no sistema, eles se multiplicam por si só, ou não, eu tenho que ter a característica aí de não, tem que fazer todos os anos. Eu acho que é um ponto assim que a gente precisa entender e clarificar a recorrência que a gente precisa fazer isso, e se eu fizer uma proteção, até quando da cultura eu vou estar mais ou menos conseguindo me proteger. Com relação à necessidade de, vamos dizer assim, reinocular o produto no campo, é muito importante trazer isso nas próximas safras também, até porque muitos organismos que você levou na safra anterior já podem ter morrido, já podem ter dispersado, já não estão mais próximos da raiz. E assim, bactéria e fungo não caminham a longas distâncias pela raiz, né? Então, a gente precisa sempre trazer isso o mais próximo da raiz possível, que é o órgão que vai ser atacado. Então, de uma safra para outra, não necessariamente aquela bactéria vai estar bem posicionada, aquele fungo vai estar bem posicionado. Além de ir aumentando gradativamente a população dessas bactérias benéficas no solo. Né? Então é muito importante a gente trazer a cada safra. Nós temos visto produtores que, quando começam a fazer manejo com produtos biológicos, depois de 2, 3 anos que ele realmente começa a ver efeitos, vamos dizer assim, não só... Ele tem um efeito no primeiro ano, sim, mas depois de 3 anos de uso, ele começa a ter efeitos visuais, né? Ele começa a ter realmente, assim, ele identifica e ele daí adota aquilo como sendo o manejo, vamos dizer, oficial da área dele, né? Mas também é importante lembrar que são organismos vivos. Então, eu também tenho que dar condições para esses organismos sobreviverem nessas áreas, né? Então, eu coloco um fungo para ele ter um efeito contra o nematóide e numa área que o fungo não tem nem condições de sobreviver. De novo, eu vou estar jogando dinheiro fora. Então, eu preciso ter essa reaplicação, porque alguns naturalmente vão morrer nesse solo, então eu preciso sempre voltar com essa população, mas eu preciso também dar condições para ele se expressar, né, para ele conseguir ter a ação ali contra os nematóides. Sim. E só para complementar também, essa reinoculação safra-safrinha, né? Então, os resultados de pesquisa mostram que esse manejo safra-safrinha, ele retorna. Então, nós temos trabalhos de sistema onde a gente coloca produtos só na soja. Produtos soja e depois milho com e sem, né, os produtos. E isso agrega, ao longo dos anos, aí no milho também a gente está fazendo esse manejo. Né? Então, a gente vê aí incrementos no milho, na média aí de ensaios nosso, 3 sacos de milho ao você usar só o biológico na soja,
Mas no segundo ano, você fazendo soja, milho, você aumenta 8 no milho. Então, você vê claramente esse manejo de sistema respondendo à aplicação de biológico em todas as culturas que entram. E quando a gente fala em todas as culturas, não é só as culturas de interesse econômico, né? A gente fala das plantas de cobertura. A gente pode estar fazendo um tratamento de uma braquiária com bacilos, né? Você veja bem que casamento perfeito que é nós fazermos uma braquiária e bacilos junto. Você vai estar colocando matéria orgânica no sistema, que é importantíssimo para o biológico. Sim. E você está colocando bacilos, então o sistema radicular vai aprofundar no sistema, vai levar a matéria orgânica e a bactéria vai acompanhar ela nesse crescimento, né? Então, é a gente pôr vida em profundidade no sistema, colocando esses biológicos em todos os momentos que for entrar. E responde muito esse manejo, né? Nossa, é muito interessante, porque aqui é uma quebra de paradigma, né? A gente pensa, assim, tem problema de nematóide, durante a cultura da soja, é ali que eu vou proteger, depois eu vou fazer uma safrinha, geralmente aquele momento de mais risco e tudo, e a safrinha, ou a segunda cultura, também é importante. E o que você está falando, vocês duas falaram, né? Trouxeram o manejo acumulado, né? Então, assim, o primeiro ano, o segundo ano é melhor, o terceiro ano é melhor ainda. Então, que a gente consiga mensurar isso, né? Porque no terceiro ano, o agricultor não vai lembrar, provavelmente, o que ele fez no primeiro. Mas a constância e a certeza do manejo que você está adotando, de que lá no terceiro ano você está colhendo os resultados do que você começou. Então, isso é muito importante e é um baita de um benefício imensurável para o agricultor, porque ele não vai lembrar quanto que ele ganhou, mas vocês, como pesquisa, podem responder isso para ele, estão respondendo. Então, muito legal essas análises e abre horizontes novos aqui, né? Braquiária com tratamento de bionematicidas. Então, e com doses baixas, a gente vê resultado aí de 2 ml de bacilos por quilo de semente de braquiária, aumentando em 30% a produção de biomassa na braquiária, né? Nossa. Então, eu não tô nem falando do controle de pratilencos na braquiária, porque braquiária multiplica pratilencos, então a gente usa bacilos para ajudar nisso, mas também ela bioestimulando a braquiária, por que não? A gente pensa só no biológico bioestimulando a soja, mas por que não eu bioestimular a braquiária e produzir muito mais massa verde no meu sistema? Né? Então, realmente é uma quebra de paradigmas. A gente está usando essas tecnologias numa planta que não traz retorno econômico, entre aspas, porque a soja que vai vir em cima dessa braquiária vai trazer o retorno econômico desse investimento. Né? A conta acho que tem que ser feita para o sistema, né? Como você havia falado. A braquiária é, sem dúvida, uma das principais opções, né, de manejo de plantas de cobertura, mas a gente tem outras opções também. Quais seriam essas outras espécies de plantas de cobertura que a gente poderia estar adotando ali dentro do sistema para trazer ainda mais biodiversidade? Eu vou falar que a escolha da planta, ela também vai muito com o ambiente de produção. Então, por exemplo, se eu tenho um problema de compactação, eu vou trabalhar com uma planta de sistema radicular agressivo, vou escolher um nabo. Ou não, eu tenho vários problemas ali, o que é o caso da maioria, né? Eu tenho vários problemas ali, então eu posso escolher um mix de cobertura, colocar algumas leguminosas junto, né? Principalmente para auxiliar na fixação de nitrogênio, remobilização de nutrientes. E quando a gente entra com o biológico ainda junto nesse sistema, a gente tem que pensar que, eu estou trabalhando com bionematicida, mas a bactéria ela não tem uma única função, então ela tem várias. E ela pode ser uma promotora de crescimento de plantas e ainda ter o efeito nematicida. Nós temos vários bacilos amiloliquefáceis que eles são cepas registradas para bionematicidas e tem efeito de produção, porque produzem hormônio também. Então, se eu coloco isso no sistema, eu posso trazer vários benefícios. Fora ainda os benefícios que a gente nem conhece desse bacilos, né? Que nós ainda temos limitações para identificar. Então, eu acredito que a escolha das plantas, se eu vou escolher trabalhar com uma crotalária, se eu vou trabalhar com um nabo, se eu vou trabalhar com uma braquiária, com uma ervilhaca, qual vai ser a planta de cobertura, eu acredito que vai ser aquela que vai mais se encaixar no meu sistema para o benefício. Os mix de cobertura têm trazido bastante efeito positivo. Então, os produtores têm falado principalmente nessa questão de melhora de matéria orgânica, remobilização de nutriente, manutenção de umidade no solo, para quando for semear a soja, você ter uma melhor resposta. Eu acredito que o mix também é uma opção válida. O mix, inclusive, em alguns trabalhos nossos lá a campo,
tem tido os melhores resultados, o mix de planta e cobertura, para controle nematóide e outras avaliações que a gente faz lá, temperatura de solo, descompactação, né? A gente sabe que o mix tem algumas limitações, custo e principalmente herbicidas, porque você tem o controle, se você usa um mix de folha larga e folha estreita, você tem uma dificuldade de usar herbicidas ali para controlar a tiguara de soja ou de milho, por exemplo, né? Então, algumas coisas, mas que a gente vê aí que a pesquisa vai ter que resolver, né? Que a gente já tem buscado esses herbicidas seletivos para estar conseguindo fazer esse manejo. E usar um bacillus, uma planta de cobertura num TS, muito bom. Usar um tricoderma aplicado via barra numa planta de cobertura, excelente. Então a gente pode estar... E aí a gente tem essa desaprender aí, às vezes, para aprender. Planta de cobertura não traz retorno econômico. Porque só se você estiver olhando ela vai trazer retorno econômico nas safras que vão vir para frente. Então ela é uma planta que traz retorno econômico, sim, na soja e no milho. A gente está tentando cada vez mais intensificar o sistema, né? O custo da terra é elevadíssimo, custo de insumos, custo da operação do agricultor é elevadíssima. Mas esse tipo de estratégia de cobertura é essencial, né? É essencial e eu vejo assim muito andando pela safra, né? Entre safra, você consegue ver a valorização, né, da cobertura. Você vê várias áreas onde a cobertura tem ganho espaço, de X em X anos aí eu vou fazer uma cobertura e abrir mão de fazer uma segunda safra, porque isso me beneficia no todo. Eu quero puxar uma coisa importante aqui, porque a gente falou um pouco, entrar nas modalidades de aplicação. Você falou tratamento de semente, a gente sabe que a aplicação a suco tem crescido bastante. Você falou um pouco de aplicação aérea. Traz um panorama para nós assim, o que vocês entendem de modalidade de aplicação e quais os impactos nisso? Eu acho que é importante. E aí dá para linkar com produtos, né? Produtos que eu posso dentro de cada uma dessas. Quanto à modalidade de aplicação, tudo vai depender do meu alvo, né? E como vai ser o comportamento daquele produto biológico. Esses dias nós fizemos um bate-papo com alunos, né, sobre como que nós vamos levar o biológico para o campo. Vai ser TS ou vai ser sulco? E quando você pergunta, todo mundo pensa que o TS é melhor, que a aplicação via TS é melhor. E na verdade não, na verdade os dois têm que ser bons, né? Então as duas modalidades, se elas forem feitas corretamente, elas têm que ser boas e têm que apresentar os mesmos resultados. A única questão que eu tenho que entender é que alguns produtos biológicos, e isso não se enquadra só no bionematicida, mas inclusive nos inoculantes, no geral, os produtos biológicos, quando eles são aplicados via TS, eu tenho uma alta concentração da célula na semente. Então, quando vai emitir a radícula ali no processo de germinação, a bactéria já está ali pertinho e ela vai já colonizar aquela raiz, ela já vai estar próxima da raiz, ela vai se estabelecer já próxima da raiz. Quando eu coloco isso via sulco, eu estou diluindo isso no solo, porque por mais que uma parte do produto vai pegar na semente, uma parte vai ficar no solo. Então, não necessariamente aquela mesma concentração de célula que ficou no TS vai ficar na semente depois da pulverização de suco. Então, é necessário eu ajustar a dose. Então, as empresas hoje já trazem qual é a dose para o TS e a dose ajustada por esse efeito de diluição. Então, eu preciso trazer esse ajuste de dose para o TS, mas não que ele vai ser pior. O resultado dele é para ser o mesmo, desde que eu faça esse ajuste de dose. Ajuste de dose aí, se não for no suco, um pouco para cima. Exato. Então, no suco sempre vai ser uma dose maior do que no TS. Mas isso vai aumentar custo? Não, assim, não que não... O aumento de custo vai ser assim, vamos dizer, eu consigo ainda trabalhar dentro de uma margem boa, porque muitas vezes é o dobro da dose ou 3 vezes a dose, né? A não ser que seja uma área de abertura de soja, que daí a gente recomenda um pouco não, assim, bem mais, né? Principalmente em suco. Agora, com relação à pulverização, vai depender se o produto ele vai servir para ser pulverizado, né? Então, nem todo produto vai ter a ação com a pulverização. Então, aí isso vai dar individualidade de cada produto. E só para complementar também, a gente trabalhando com alguns produtores, né? Tanto o suco como o TS vai muito da tecnologia que ele tem. O importante é ele estar usando um ou outro.
né? A gente vê muitas vezes uma dificuldade do volume de cauda para fazer tudo no TS. Sim. Porque nós estávamos falando agora, no episódio anterior, a respeito de usar 4, 5... Tem produtor usando 10 micro-organismos. Como é que você vai colocar isso tudo no TS, né? E a carga da semente, né? Não tem como, você faz um volume muito grande. Então, assim, quem consegue, às vezes, separar isso, eu acho que é a melhor estratégia você separar um pouco, dependendo da quantidade de produto que você usa. Mas as duas formas vão funcionar muito bem. E a questão da aplicação em parte aérea foi isso que a Gabriela falou mesmo. E eu vejo hoje também alguns produtos no mercado vindo com uma formulação que permite aplicar via barra, mas não no caso de bacilos inoculantes, mas principalmente fungos, né? Um tricoderma, uma pocônia, porque eles não vão ter uma associação com a raiz, né? Então, eles vão pegar o patógeno que está no solo. Sim. E aí, com uma formulação adequada desse produto, que faça com que ele desça no perfil, pode ter um efeito, mas isso aí não é para todos, que nem foi comentado, é para alguns específicos que tem essa modalidade. Talvez aí são complementares, né? Eu fiz o tratamento de semente, eu fiz a aplicação no suco e depois eu fiz uma aplicação de parte aérea, uma coisa complementando a outra, né? E até trazer, por exemplo, a tricoderma nessa modalidade, por ser um dos principais ali que vão causar incompatibilidade com os outros produtos biológicos, é uma forma da gente contornar, né? Exatamente. Você fazer um tricoderma, porque a gente muitas vezes pensa em colocar tudo no suco do plantio. Sim. Você faz um tricoderma, aplicação via barra, né? Ali pode ser na soja, que nem a gente falou agora na planta de cobertura, vai trazer esse efeito de supressão de doença, inóculo, supressão de inóculo na área, né? Mofo branco, tricoderma, excelente, né? Você fazendo um vegetativo. Interessante você comentar, porque quando a gente fala de nematóide, normalmente ele vem associado com esses outros problemas de fungos de solo também, né? E aí os produtos que vão nesta modalidade, eles precisam ter um leque amplo de abrangência, né, para poder contemplar não só o manejo do nematóide, mas também ali dos fungos de solo. Eu acho que quando a gente fala de bacilos, né, a gente está muito bem amparado nesse sentido. A gente tem produtos que trazem cepas, né? E aí acho que aqui é importante a gente falar realmente de cepas, né? Não só da espécie em si, mas de cepas que têm atuação ali nos dois segmentos, né? O que vocês têm observado em campo quando a gente fala não só do manejo de nematóide, mas de fungos de solo também? Essa estratégia de juntar cepas diferentes com diferentes pontos de atuação, né, que é até onde a gente conhece. Então, por exemplo, eu trago um bacillus que ele tem um efeito mais biofungicida e coloco no mesmo produto que um bacillus com efeito nematicida. Já que eu tenho os dois problemas na área, eu acredito que foi um crescimento muito grande nesse último ano, principalmente, né? Os produtos têm trazido já, e não só bactérias junto, mas já tem produtos que hoje eu tenho o fungo e a bactéria no mesmo produto, justamente para controle biofungicida e bionematicida. Então, eu acredito que é uma estratégia muito interessante, até porque se for depender do produtor saber qual produto que ele poderia escolher que daria compatibilidade, se a indústria já faz esse papel, eu acho muito mais interessante, porque a indústria vai ter feito teste, se eles são compatíveis, se eles vão dar resultado na aplicação em conjunto. Então, eu acredito que vai aumentar ainda mais esses produtos que já vêm com diferentes cepas, com diferentes atuações, e eu acredito que para o produtor é uma grande vantagem, até para fugir dessa questão, posso misturar 9 produtos juntos, né? Então, se já vier isso da indústria, com uma formulação boa, que isso não atrapalhe depois lá no campo, eu acredito que vai ser uma grande vantagem. E nós temos também esses produtos, essas cepas que têm ação em cima dos dois, né? O mesmo micro-organismo tem ação em cima de nematóide e doença, né? Então isso também é uma vantagem aí que você está utilizando esses produtos. E você falou um pouco da região sul do Brasil, né? Onde a gente tem o agricultor tem uma preocupação menor em relação a nematóides, mas a questão de doença de solo é crítica na região sul do país, né? Então, assim, esse benefício aqui de doenças de solo poderiam estar fazendo muito mais os agricultores do sul a adotarem o tipo de produto de bionematicida ou produtos biológicos de solo, porque o problema de doença de solo no sul é uma coisa muito importante, né? Não, com certeza. Os sistemas no sul ainda
que nós temos às vezes 3 safras, né? Temos soja e entra muito feijão no sul também. Então temos aí precipitações o ano inteiro. Então tem uma pressão de doença de solo muito elevada. E quando eu falei de nematóide antes, você pega o nematóide do cisto, né? A gente pensa que cisto é um problemão só no cerrado, mas a gente pega as raças, né, do cisto. O cisto tem 11 raças. Você pega no Goiás, tem 2 que se sobressaem. Você pega no Mato Grosso, tem 2, 3. No Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, nós temos as 11 raças distribuídas muito parecidas. Olha só. Isso vai dificultar muito o uso de cultivar resistente, né? Porque as cultivares resistentes a cisto cobre 2, 3 raças no máximo, né? Então, se eu tenho uma raça na minha área 3, eu pego uma cultivar raça. Mas você pega no sul, onde tem várias dessas raças, então já vai dificultar muito. Então, o problema é maior ainda até do que no cerrado e ainda a adoção está menor, né? Você comentou sobre o método de resistência, né, de resistência genética, né, para nematóides. A gente tem materiais resistentes para outras espécies também de nematóides ou só para... A questão de resistência nematóide, ela é poucas são as opções, mas principalmente cisto para algumas raças, como eu comentei, não todas. Nós temos algumas raças que nós não temos nada de cultivar resistente, e para nematóide das galhas, a gente tem algumas cultivares de soja com moderada resistência. Algodão, temos cultivar resistente para meloidógena incógnita, está saindo no mercado resistente para rotilencos. Mas para tilencos não temos nada nem de soja nem de milho. Helicotilencos também não. A Filencoides besseyi também não temos. Então, e mesmo essas cultivares que têm uma certa resistência, a gente ainda recomenda estar usando produto biológico junto. Porque ela é resistente a uma raça. Você, como a Gabriela falou antes, nós temos mistura de espécies. Nós temos pratilencos também, nós temos helicotilencos. Então, mesmo cultivar que tem uma certa resistência, a gente recomenda o uso do bacilo sempre em área total. Ainda tem o fato de que essa resistência, o gene que expressa essa resistência, ele é pós-infeccional, né? Então, para ele expressar aquela resistência, após a infecção do nematóide, né? Então, acaba que multiplica, pouco, obviamente, mas multiplica. E essa pequena multiplicação ali pode levar à quebra de resistência para essas raças que você havia comentado. Quebra de resistência até o queda de produtividade. Por isso que o teto produtivo, às vezes, é um pouco menor dessas cultivares, porque a planta teve uma reação de hipersensibilidade, ela gastou uma energia ali, né? Então, também tem isso, né? Então, a gente vai ter que... esses materiais são excelentes para entrar dentro do manejo, mas sempre posicionando aí e fazendo a rotação deles, inclusive, para a gente não ter pressão de seleção em cima do patógeno e aí a gente ter a mudança da raça, né? Então, rotacionar cultivar resistente, rotacionar produto químico, tudo isso é importante. Adotar várias estratégias. Várias estratégias. Inclusive, a gente pode rotacionar até os biológicos, né? É importante a gente também colocar cepas diferentes no sistema, principalmente quando, se eu controlei uma determinada situação e agora está surgindo uma outra situação, por que não também fazer a rotação dos biológicos, já que a gente tem diversas cepas, diversos, vamos dizer, até gêneros, até... fungo, bactéria, então a gente tem muito micro-organismo, e se eu percebo que não está funcionando mais um micro-organismo em um determinado caso, por que não adotar outro, né? E eu acredito também que vai ter uma resposta diferente quando você utiliza esses micro-organismos até de região. Então pode ser que na minha região funcione melhor um determinado micro-organismo que não vai funcionar tão bem em outra, né? Ou num tipo de solo, eu estou trabalhando num solo arenoso, num solo argiloso, como é que vai ser o comportamento de tudo isso, né? Então, acredito que também é uma possibilidade. Eu queria puxar um pouco aqui a conversa para os produtos em si. Você comentou a quantidade de produtos que tem hoje no mercado e você testou a maior parte deles. O que o agricultor tem que levar em conta aqui? Lá no primeiro episódio a gente falou assim, de características de produtos, né? Mas assim, o que é essencial aqui para o agricultor levar em conta na escolha do produto que ele vai usar? E quais cuidados que ele tem que ter assim, de produtos que vão perder para a testemunha, né? Que a gente brincou um pouco tempo atrás, mas quais são os pontos aqui chaves assim, no produto para o agricultor?
Isso a gente, fazendo um resumo do que nós falamos, né, Gabriela, primeiramente nós fazermos essa diagnose falando do nematóide agora, né, fazer a diagnose das espécies que você tem, como eu disse. Existem produtos no mercado que estão registrados para alvos e então diferentes. Então a gente tem hoje cepas de tricoderma que são específicas para cisto. Nós temos a Pasteur, que eu falei para vocês, específica para cisto. Nós temos então a performance desses produtos muda de acordo com a espécie. Então é importante primeiro a gente conhecer qual ela é. Além disso, né, de a gente saber isso, pontos importantes é a gente realmente conhecer a performance do produto em si, a gente buscar aí nas consultorias, na pesquisa, a validação da performance desses produtos, as compatibilidades, como a gente já falou. A recomendação nossa hoje é bem generalista, a gente fazer os inoculantes, um bacillus em área total e mais um tricoderma para fungo de solo. E aí, dependendo do problema específico, se eu tenho uma galha, por exemplo, a gente pode usar uma pocônia. Se eu tenho um cisto, a gente pode usar um Pachylomices, né? Então, a gente não usar todas as ferramentas, mas usar aquilo que a gente sabe. O menos é mais, em resumo, o menos é mais, né? Legal. Importante, porque, de novo, cada episódio, cada tema que a gente entra, a gente fala da complexidade do mundo biológico, né? Nessa conversa nossa aqui ficou bem claro que também para bionematicidas, para o controle de nematóides, a complexidade também aumenta muito. Então, atenção agricultor, atenção recomendante, saiba muito bem aquilo que você está ou recomendando ou aplicando, esteja próximo da pesquisa, porque são muitos produtos, busquem produtos de qualidade que sejam validados, porque menos é mais, né? Eu acho que eu quero encerrar esse episódio falando exatamente isso. Menos é mais, fiquem atentos aos agricultores, e esse problema é muito sério, né? Nematóides no Brasil é um problema muito sério. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui. A gente poderia ficar mais um tempão falando de nematóides, mas eu acho que a gente conseguiu explorar os principais pontos. Muito obrigado por estar com a gente em mais um episódio do AdamaCast, mas ainda não terminou. Espere que daqui a uns dias você vai ter acesso ao 4º episódio de Biosoluções. Muito obrigado e até a próxima.